Oi, você já ficou com aquela frustração de que quando você vai desenhar um olho, um fica maior do que o outro, a proporção fica desigual e você fica perdida? Bom, tá aqui dicas rápidas que vão te ajudar na construção de um olho para o seu retrato. Vamos lá! Primeira coisa antes de a gente começar com a mão na massa mesmo, tenha referência. Muitos artistas acreditam que não se deve usar referência, e isso é um mito que falaram para você há algum tempo atrás. Todo artista usa referência, porque a gente aprende com os outros. A gente não tem todas as imagens na cabeça, a gente não sabe os rostos de todo mundo. Então, ainda mais quando a gente trabalha com realismo, aí fica pior. A gente precisa ter uma referência, a gente precisa ter um norte. Então, uma foto, uma paisagem que você está vendo, tudo que temos hoje em dia foi através de referências, foi através de um ensinamento de um outro. E uma foto, quando a gente usa como referência, é a mesma coisa de que a gente tivesse um norte, alguém para nos guiar. Então, sim, tenha referência. Ter uma referência não é você copiar, é você ter um norte que vai te guiar para você fazer algo. Então, a referência é de suma importância em tudo que você está fazendo. Pegue alguns artistas mais famosos, tipo Da Vinci. Ele pintou a Mona Lisa como? Porque ele tinha a pessoa na sua frente para usar como referência e para pintar ela da forma que ele queria. Mas ele tinha ela como norte. Muitos pintores que pintam paisagens, eles estão lá de frente para a paisagem porque eles precisam daquela paisagem para copiar da forma que eles querem. Então, a referência é de suma importância. Então, esquece aquilo que te falaram lá atrás de que não se deve usar referência, o artista tem que criar tudo do zero. Não se cria nada do zero, precisa de algo para ter aquilo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar de uma referência, no caso, né? Quando a gente pensa em desenhar olhos, muita gente vai começar ou já começou desenhando olhos separadamente, nesse estilo aqui. E tudo bem, você vai aprender a desenhar um olho, mas um olho separadamente não vai te garantir que você saiba desenhar ele numa construção de um rosto, com as proporções exatas. E é isso que pega muitos artistas, principalmente iniciantes, porque a questão não é desenhar um olho separadamente. A gente consegue, é só seguir os traços. Mas na hora que coloca isso num papel, num conjunto total, a gente não vai conseguir, na maioria das vezes, colocar a proporção exata. Porque a gente treinou um olho separadamente. Quando a gente treina uma coisa separadamente, a gente vai conseguir fazer aquilo separadamente. Então, sim, é importante você treinar um olho separadamente, porque você vai conhecer a fisionomia de um olho. Mas também é importante você treinar um olho em conjunto com o rosto. E é isso que a gente vai falar agora. Recomendo que você escolha uma referência em preto e branco. Por quê? Nisso você vai saber os pontos de luz. Bom, eu escolhi essa referência aqui. Essa é uma referência em perfil. O que é uma foto de perfil? Ela está tirando uma foto de rosto e esse rosto está de frente. Beleza? E é muito importante a gente começar com algo mais fácil e ir subindo o nível para algo mais difícil. Depois com o rosto de lado, 3/4 e assim por diante, beleza? Por que em preto e branco, Isis? Porque a gente pode observar perfeitamente os focos de luz e sombra. Por exemplo, a luz está vindo aqui da direita. Luz. E a sombra está oposta, né? Que está na esquerda. Sabemos disso. Isso vai ser importante na hora da gente começar a dar forma para o nosso desenho, beleza? Temos esses dois pontos. Agora a gente vai focar principalmente na construção dos olhos. Gosto de falar que a gente deve observar tudo entre formas geométricas e linhas. Por exemplo, no final da sobrancelha até o final da outra sobrancelha, forma-se uma linha na horizontal. O final da sobrancelha esquerda
até a ponta do nariz forma outra linha. E, consecutivamente, do outro lado, da ponta do nariz, do meio da ponta do nariz, até a outra ponta do final da outra sobrancelha, forma-se outra linha. E essa junção dessas 3 linhas forma o quê? Um triângulo. Então, o olho está concentrado basicamente nesse triângulo. Nisso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar nesse triângulo quando a gente for treinar os olhos. Muito importante você estudar a foto com atenção antes de você começar o trabalho mesmo manual de desenhar. Porque aqui vai ficar tudo mais simplificado quando você já observa tudo no seu devido lugar, e principalmente entre linhas e formas geométricas, porque aí você vai se guiar melhor. Mas você está perguntando, como a gente deve se guiar esse triângulo através do rosto, né? Então, o olho está nesse triângulo, beleza? O rosto dela é um rosto quadrado, mas é basicamente se ele se encaixasse em um quadrado. E nisso a gente vai contornar o rosto, porque ele não é um quadrado perfeito, ele tem suas limitações e seus volumes, né? Aqui tem uma linha, outra subindo. Tá vendo que forma basicamente um quadrado, mas com linhas opostas, meio irregulares? Esse é o formato do rosto dela. Porque é interessante você também observar o formato, porque esse triângulo da região entre os olhos e o nariz, ele se encaixa no rosto. Então, quando você for fazer um rosto completo, você já vai saber analisar o conjunto total. Agora, voltando para as áreas dos olhos. Entre o início da sobrancelha de esquerda do início da sobrancelha direita, tem um espaço que isso forma o nariz, né? A junção do nariz. Geralmente, nem todos os rostos são extremamente proporcionais. Cada foto vai ter a sua peculiaridade, né? Porque cada rosto é diferente. É como se fosse a distância de um olho. Então, por exemplo, aqui temos um olho. Esse meio aqui, que é a distância de uma sobrancelha para outra, temos outro olho. E aqui temos 3 olhos. Então, esse triângulo é composto por 3 olhos, do mesmo tamanho, basicamente. Temos isso, já estudamos isso. Agora é só passar isso para o papel, seguindo essas formas. Beleza? Depois que você já fez a parte difícil, que é estudar e fazer as demarcações, é simplesmente agora você seguir os mesmos traços que fizemos. Primeiro vamos começar com essa zona amarela do triângulo, que vamos concentrar entre os 4 pontos, né, que formam 2 pontos principais, a sobrancelha. Nisso, é só você seguir o formato do desenho da sobrancelha entre as linhas, que vai ficar do tamanho. Vai fazer uma linha 1 centímetro abaixo da linha amarela, que a gente vai concentrar a zona o quê? Dos olhos. Nisso também é só você seguir o formato do olho, porque a gente já fez a parte mais difícil, que é concentrar as linhas. Então, é simplesmente seguir as demarcações e ir formando o olho através que a gente observa a imagem. Tá vendo que ela está sorrindo com os olhos, então os olhos dela estão um pouco mais estreitos. Eu estou fazendo o nariz para dar um tom de rosto, né? Para dizer, tipo assim, é um rosto para dar um formato melhor. E agora é só você tirar as demarcações e colocar a imagem dela natural mesmo, em preto e branco, e ir seguindo a sombra e a luz para dar a profundidade e o volume, né? Dar uma encorpada mais no nosso desenho, fazer os cílios, dar uma ajeitada mais na sobrancelha, deixar mais com um olhar mais alegre. Dá para você perceber quando a gente estudou a foto que ela está sorrindo com os olhos. Então, o que acontece? O olho diminui, a pálpebra fica um pouco mais redondinha e, consecutivamente, as orelhas dela, né, que são as bolsas d'água dela aqui embaixo, ficam o quê? Ficam mais redondinhas, ficam mais sorrindo também. Então, a gente vai fazer esse mesmo esquema com as pálpebras dos olhos.
É interessante que o nariz, você não precisa fazer muita coisa no nariz. O nariz é basicamente constituído por luz e sombra. Então, se você fazer uns traçados. Nesse caso aí, eu tô fazendo uma rachura bem básica, que é tipo uns riscos em várias direções. Se você quer uma rachura mais fechada, é só fazer vários riscos concentrados. Se você quer mais aberta, é só fazer com riscos mais dispensados, né? Longe um outro muito simples, eu faço isso muito na hora quando eu tô treinando, que eu não quero fazer aquele colorido espetacular. Essa mesmo pra treinar ainda fica um super estilo. Vocês estão vendo aí também que eu estou fazendo um pouco as covinhas dela, né? Pra dar um tomzinho mais de felicidade que o rosto dela tá trazendo. Mas o interessante é que quando a gente faz essas proporções dos olhos, né? Com a região... Geralmente sempre vai ser essa região triangular, né? Que é entre os dois olhos e o nariz. Forma esse triângulo. Com essa proporção já estudada e já feita, o resto do rosto se desenvolve sozinho. Parece que você tem até mais vontade de fazer o resto do olho, do resto do rosto, e você fica mais empolgado, né? Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, que com essas proporções e com esses estudos básicos, fazer um rosto se torna até mesmo prazeroso seguindo esses pequenos estudos e proporções que aos poucos você vai se moldando, né? Eu até me empolguei um pouco, fiz um pouco do cabelo para dar mais um tom, né, nela, assim, ela tá meio despojada. Muito simples, né? Aí agora é só você dar os acabamentos finais. O mais difícil você já fez, que são a proporção do olho entre o nariz. Depois é muito fácil colocar a proporção da boca, que fica um pouquinho abaixo do nariz. Então, é muito simples. Bye! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar, se inscrever para ajudar o canal a crescer. Rumo a 20 inscritos. Espero que vocês gostem e curte, comente, compartilha, se inscreva, siga o Instagram, posto lá todos os dias, quase sempre apareço lá. Então a gente pode ter uma interação legal e bye!